Olá, pessoal! Na nossa última aula sobre o núcleo atômico, nós vamos falar sobre reações nucleares. Então, o que são reações nucleares? Uma reação nuclear ela ocorre quando dois núcleos interagem, resultando em dois ou mais núcleos no final. É interessante a gente notar que, de certa forma, a física nuclear nasceu com o estudo de reações nucleares, é isso que o trabalho de Rutherford corresponde, a uma reação nuclear, e ela é uma ferramenta muito importante para a gente compreender melhor o núcleo, não só como os núcleos interagem entre si, mas também para a gente entender a estrutura do núcleo, porque quando a gente promove uma reação nuclear, você pode modificar o estado quântico dos núcleos e aí compreender melhor como é que são esses estados, como é que é a estrutura dos núcleos. Bom, como que a gente pode estudar essas reações nucleares? Na verdade, a gente pode separar em dois aspectos diferentes. Um aspecto são os cinemáticos, a cinemática da reação. Então, se a gente usar as leis da conservação de energia e de momento, a gente consegue compreender e até prever como que vão se comportar os núcleos em uma reação nuclear. E tem também os aspectos dinâmicos, que são até mais interessantes, a gente procurar desenvolver uma teoria de espalhamento, seja clássica ou seja quântica, para conseguir compreender quais são os mecanismos físicos que estão por trás daquela determinada reação nuclear, daquele determinado comportamento de uma reação nuclear. Isso a gente quantifica através da chamada seção de choque. Então, você mede a seção de choque e também você calcula, teoricamente, qual que é o valor da seção de choque para um certo sistema e se as duas coisas concordarem, se a medida e a teoria concordarem, isso sempre é um passo adiante no entendimento do que aconteceu durante aquela reação nuclear. Então, de forma genérica, a gente pode pensar em uma reação nuclear aqui bastante simples, de um núcleo A colidindo com o núcleo B, resultando no núcleo C e no núcleo D. Então, nesse caso, a gente usa a conservação de energia. Então, o que a gente pode dizer? Que no início da reação a gente tem energia na massa do núcleo A, sua energia cinética, na massa do núcleo B, mais a sua energia cinética. Isso resulta na massa do núcleo C, mais sua energia cinética, na massa do núcleo D, mais a sua energia cinética. E aí, como a gente falou rapidamente já nas aulas anteriores, a gente pode rearranjar essa equação, colocar todos os termos de massa de um lado, todos os termos de energia cinética do outro, e aí a gente faz uma definição bastante interessante, que é o chamado Q da reação, que corresponde justamente à diferença de massa entre o que a gente tinha no início e o que resultou no final. Então, notem que o Q ele é uma definição muito interessante porque ele diz para a gente se uma determinada reação nuclear ela vai fornecer energia, quer dizer, vai sobrar energia, ela vai ser exotérmica, ou se uma determinada reação vai ser endotérmica, quer dizer, ela precisa de energia para acontecer. Então, reações em que esse Q é positivo, ou seja, a gente tem mais energia contido na massa inicial do que na massa final, esse tipo de reação com Q positivo ela vai ser exotérmica, ela vai sobrar energia que eventualmente a gente pode usar até para, como eu vou dar o exemplo para vocês, para fazer um reator nuclear. Agora, quando o Q é negativo, então a gente precisa de energia para formar essa massa final, então a gente diz que a reação é endotérmica. Então, com essa variável cinemática Q aqui, a gente consegue saber se a nossa reação vai fornecer energia ou se ela vai consumir energia. Bom, em termos dinâmicos, então a gente pode dividir as reações nucleares em dois grandes grupos. Um que a gente chama de espalhamento elástico, que corresponde a justamente reações em que o Q, na verdade, é zero. O que significa isso? Significa que a massa que a gente tinha inicialmente é igual à massa que a gente tem no final.
Quer dizer, os núcleos não se transformaram, eles continuaram os mesmos dois núcleos que estavam no início, sobraram no final. E também a energia cinética é a mesma, significa que parte da energia não foi consumida para modificar a energia desses núcleos, né? E existem os espalhamentos não elásticos, que de forma mais genérica a gente chama de reação nuclear, que são justamente os casos em que, ou as reações em que o Q é diferente de zero, ou seja, há realmente uma mudança mais brusca, né, nos núcleos finais, na sua energia ou mesmo na sua constituição, né? Bom, e como é que a gente pode estudar, então, esse fenômeno, as reações nucleares, a dinâmica das reações nucleares, a partir da física quântica, né? A gente pode pensar dessa forma simplificada, né, em que é uma abordagem não relativística, né, que a gente começa, então, inicia a reação, inicia com núcleos que estão livres, né, então a gente pode representá-los com ondas planas, né, que vocês viram lá no curso de física quântica, e após a reação, a gente tem não só as ondas planas, mas também ondas esféricas, que são fruto justamente da interação, do espalhamento do núcleo, dos núcleos que interagiram, né? Então, usando esse formalismo da física quântica, a gente consegue deduzir a seção de choque de um determinado fenômeno e aí verificar se, né, o potencial que a gente usou para gerar essa onda esférica aqui realmente corresponde ao que a gente mediu, né? Usando esse formalismo, para um espalhamento elástico, a gente percebe que o que muda, né, da função de onda incidente em relação à função de onda final desse processo é simplesmente uma fase, né, na função de onda, né? E aí a tarefa, digamos, é escolher um potencial que descreva de maneira correta essa fase. No caso de um espalhamento não elástico, né, no caso de uma reação nuclear propriamente dito, aí não é só a fase da função de onda que muda, mas a sua amplitude também muda, né? E para a gente dar conta dessa mudança na amplitude da função de onda, o que a gente faz? Inclui um termo complexo no meu potencial, né? Que a gente sabe que quando a gente levar isso aqui ao quadrado, ele vai ficar negativo, consequentemente ele vai dar conta de uma absorção da amplitude, né, do fluxo dessa função de onda, então consequentemente ele vai dar conta da mudança da função de onda durante esse processo. Não é simplesmente uma fase, mas uma mudança também na amplitude dessa função de onda, porque o sistema mudou, né, não é um espalhamento elástico, é um sistema que realmente houve uma mudança maior, né? Muito bem, então agora vamos falar sobre dois tipos específicos de reações nucleares, que é a fissão nuclear e a fusão nuclear. O que é a fissão nuclear? A fissão nuclear é um processo, né, de reação entre núcleos em que a gente tem um núcleo mais pesado que acaba quebrando em duas partes mais ou menos iguais, né? Obviamente não é exatamente igual, mas são partes parecidas. E esse processo de fissão, ele normalmente ocorre com núcleos mais pesados. Então aqui é o gráfico, de novo, da energia de ligação em função do número de massa, né? E o processo de fissão ele é mais comum para esses núcleos mais pesados, justamente por quê? Porque esses núcleos mais pesados, eles têm, né, vocês notem que a energia de ligação, conforme eu venho aqui, sigo essa seta, a energia de ligação vai aumentando, né? Como a massa do núcleo é dada pela massa do número de prótons e nêutrons, menos a energia de ligação, então quanto menor a energia de ligação, maior essa massa, e conforme eu caminho nessa direção aqui, eu consigo ganhar energia, né? Então, se um núcleo, como aqui o urânio 235, se transforma em núcleos mais leves aqui, nesse processo eu consigo, é sempre um processo com Q positivo,
ou seja, consigo extrair energia. Então, por conta disso, a fissão de núcleos pesados é bastante interessante. E como que a gente pode tratar a fissão teoricamente? A gente pode usar uma abordagem bastante parecida que a gente discutiu na aula anterior para o decaimento de partículas alfas. Então, a gente pode imaginar, de novo, né, o que a gente tem dois potenciais, um potencial atrativo nuclear, né? Então, imagina que tem os dois núcleos, né, que vão se quebrar, estão lá formando um núcleo só. Tem o potencial atrativo nuclear e tem o potencial repulsivo elétrico. Então, esses dois núcleos estão presos, né, se eles têm uma certa energia representada aqui por essa linha, eles então estão presos dentro desse potencial atrativo, mas existe uma probabilidade quântica, né, uma probabilidade dada pelo efeito túnel da quântica, desses núcleos vencerem essa barreira e, na verdade, virarem dois núcleos, né, se fissionarem, quebrarem em duas partes, né? Então, essa é uma maneira quântica de encarar esse problema. E uma outra maneira que a gente pode também trabalhar é voltar naquele modelo, né, chamado modelo da gota líquida, que a gente viu na primeira aula sobre física nuclear, né, em que se tratava o núcleo como um líquido incompressível, né? Nesse caso, então, a fissão ocorreria quando justamente esse núcleo ele muda de forma, né? E se ele muda de forma de maneira a aumentar a sua superfície, né, o que acontece é que energeticamente é mais favorável esse núcleo se quebrar em dois, né, do que ficar com aquela forma com uma superfície muito grande. Então a gente consegue modelar, né, a ocorrência dessa fissão de uma maneira espontânea, né, simplesmente pela mudança da forma desse núcleo, né? Mas a fissão ela também pode ser induzida, né? Não necessariamente ela só vai acontecer de maneira espontânea. Ela pode ser induzida, como mostrado aqui nessa animação, quando, por exemplo, um nêutron, né, uma partícula, atinge um núcleo, ele força uma mudança na forma desse núcleo, que aí, naturalmente, se fissiona, né? E aí o que a gente pode, normalmente numa fissão induzida, você calcula qual que é a energia necessária, né, para que a fissão ocorra, né? Então é o que a gente chama de energia de ativação. Então quanto de energia essa partícula tem que carregar para que para que o núcleo mude de forma suficiente para que a fissão ocorra. E notem que normalmente essa partícula ela é um nêutron justamente por ele não ter carga, então não ocorre a repulsão coulombiana com relação ao núcleo, então ele consegue carregar toda aquela energia até o núcleo, né? Se fosse um próton, como ele vai ser repelido pelo núcleo, ele vai perder energia e a energia não vai chegar até o núcleo, né? Então aqui um exemplo bastante interessante, que é do urânio 235, justamente porque o processo de fissão do urânio 235 é um dos processos que é usado em reatores nucleares reatores nucleares de fissão, né, para se obter energia. Então, nesse gráfico a gente mostra justamente, né, esse processo. Então, o nêutron se aproximando atingindo o urânio 235, ele se quebra em dois núcleos, né, grandes, né, de massa, vocês vejam, muito aproximadamente parecidas, e mais energia, né? E essa energia justamente que pode ser usada em um reator nuclear para se gerar energia para nossa utilização. Então, um processo de fissão, para ele ser útil em um reator, ele precisa de algumas características, né? Ele precisa, quer dizer, ter uma grande seção de choque para captura de nêutrons, ou seja, esse núcleo ele tem que ter uma estrutura tal que ele tem uma probabilidade grande de capturar esse nêutron, né? Uma outra característica, obviamente, tem que ter alguma energia sobrando, né? Então, o Q dessa reação aqui, nêutron mais urânio, sobrando isso aqui, né, esses núcleos mais esses nêutrons, tem que ser um Q positivo, né,
para que sobre energia para a gente aproveitar. Uma outra característica bastante importante é que ocorra emissão de nêutrons. Vocês notem que, nesse caso, são emitidos 2 nêutrons, né? E por que isso é importante? Essa emissão de nêutrons é importante para que ocorra a chamada reação em cadeia, né? Quer dizer, que o núcleo, esses nêutrons que são emitidos, eles acabem sendo capturados por outros núcleos, né, na sua amostra do material que está ali, e esses outros núcleos, então, também sofram essa fissão, emitem mais nêutrons, que, por sua vez, vão encontrar outros núcleos, né? Então, em um processo, né, de cascata, você acaba gerando bastante energia, porque a energia de um único processo de fissão é pequena, mas se a gente tiver, né, algo próximo de 10 a 23, né, que seria uma amostra macroscópica de um determinado elemento, aí e ocorrer essa reação em cadeia, você consegue realmente extrair bastante energia desse processo, né? Um exemplo também bastante interessante aqui é justamente a diferença entre o urânio-235 e 238, né? Bom, quando a gente vai extrair urânio, né, da natureza, na verdade, existe a presença desses 2 isótopos, sendo que o urânio-238 é muito mais abundante. E aí esse urânio precisa passar por um processo de enriquecimento, que significa separar, né, o urânio-235 e aumentar a proporção de urânio-235 em relação ao 238 na minha amostra. E aí a pergunta que a gente pode fazer é, mas por que se dá esse trabalho? Por que não usa direto o urânio-238 em um reator nuclear? E a resposta está aqui, né? Quando o urânio-235 captura um nêutron, né, e viram o urânio-236, o Q dessa reação é 6,5 MeVs, né? Então sobra essa energia para provocar a fissão desse urânio-236, né, para induzir a fissão desse urânio-236, aquela energia de ativação que ele precisa, né? E a gente sabe que a energia de ativação do urânio é próximo de 6 MeVs, né? Então, o que acontece? Quando um urânio-238 captura um nêutron, se transformando no urânio-239, o que sobra de energia é 4,8 MeVs. Então, é menos do que no caso do urânio-235. Então, um nêutron térmico, quer dizer, um nêutron que tem uma energia muito baixa, que colida com um urânio-238, ele não vai induzir a fissão, enquanto que o urânio-235 ele vai, né? Então, para ocorrer a fissão do urânio-238, a gente precisa de nêutrons mais energéticos. Porém, se a gente observar justamente a probabilidade, né, de um nêutron ser capturado em função da energia do nêutron, a gente vê que para o urânio-235 essa probabilidade é bem alta, né, para nêutrons de baixa energia. Enquanto que para o urânio-238, né, notem que aqui a gente está falando algo em torno de 1000 barnes, né, que é essa unidade de seção de choque, enquanto para o urânio-238 a gente está falando de algo em torno de 1 barn só. Então, 1000 vezes menos provável do urânio-238 capturar um nêutron, porque ele precisa capturar um nêutron de alta energia, né, do que o urânio-235. Então, essa característica, né, do urânio-235 torna ele muito mais interessante, muito mais aproveitável, digamos assim, para ser usado em um reator nuclear, e por isso que a gente precisa enriquecer o urânio, né, quer dizer, aumentar a proporção de urânio-235 em relação ao 238 em uma amostra de urânio natural para poder ser aproveitado em um reator. Para a gente finalizar, vamos falar sobre a fusão nuclear, né? Então, a fusão nuclear, de certa forma, é o oposto da fissão, né? Em vez de você ter um núcleo pesado que se quebra em 2, você tem 2 núcleos, pode ser até mais, que se fundem em um núcleo só. E aí, no caso da fusão,
os núcleos que são interessantes, né, do ponto de vista de se aproveitar a energia, são os núcleos mais leves, né, porque vocês veem que a gente tem o ferro aqui, que é o núcleo mais estável, né, que tem uma energia de ligação maior, então, e essa curva tem essa característica. Então, para o lado de cá da curva, é que a gente tem núcleos com energia energia de ligação menor. Então, se a gente juntar esses núcleos com energia de ligação maior, a gente acaba gerando núcleos com energia de ligação maior, que significa menos energia na sua massa, né? Consequentemente, a gente aproveita essa energia de alguma maneira. Então, processos de fusão com Q positivo ocorrem com núcleos de massa menor, né? E onde que ocorre a fusão, onde que está presente a fusão nuclear? Então, o processo de fusão nuclear é muito importante porque, essencialmente, uma estrela é um imenso reator de fusão nuclear, né? Então, como o nosso Sol, né, da onde vem a energia das estrelas, né, como do nosso Sol, vem dos processos de fusão, né? Então, uma estrela é essencialmente um gás rarefeito, quer dizer, ela começa a sua vida como um gás rarefeito de hidrogênio, que é o elemento mais comum no universo, né? E ela é um sistema onde você tem a gravidade tentando comprimir esse gás, né? Mas que compete com justamente, conforme esse gás é comprimido, essas reações de fusão nuclear começam a ocorrer, geram energia, esquentam esse gás e um gás quente tende a expandir. Então você tem essa competição, a gravidade tentando comprimir a estrela e a energia gerada através desse processo de fusão, esquentando o gás e equilibrando essa contração da estrela por conta da gravidade. Então, a fusão nuclear ela é essencial para a existência das estrelas, né? E que tipo de fusão, que tipo de reação de fusão nuclear ocorre normalmente nas estrelas? Então, como eu falei, as estrelas começam a sua vida como um gás rarefeito de hidrogênio, né? Então é o elemento mais abundante ali. Então, as primeiras reações envolvem justamente o hidrogênio. Então, nesse esqueminha aqui é mostrado o que a gente chama de cadeia próton, a primeira cadeia próton-próton, né? Então, onde a gente tem a fusão de dois hidrogênios gerando, na verdade, um deutério, né, que é um próton e um nêutron. E, em seguida, esse deutério funde com um outro hidrogênio, gera um núcleo de hélio 3, que, ao encontrar um outro núcleo de hélio 3, gera um núcleo de hélio 4. E, durante todo esse processo, há a produção de energia que acaba gerando que acaba esquentando a nossa estrela. E aqui um outro exemplo, né, que seria o segundo ciclo PP que ocorre nas estrelas. Nesse caso, o núcleo de hélio 3 acaba interagindo com o hélio 4, né, que já foi formado ali naquele primeiro ciclo, naquela primeira cadeia, formando núcleos mais pesados, né, como o berílio 7, lítio, que decai para um lítio 7, e aí você tem mais formação de núcleos de hélio, né? Esse processo tem continuidade, né? Então, conforme esses processos de fusão vão acontecendo e formando esses núcleos mais pesados, esses núcleos pesados vão interagindo. Então, por exemplo, a gente tem esse outro tipo de reação, né? Que é dois núcleos de hélio interagindo, formando o berílio 8, que é um núcleo bastante instável, né? Mas, se você tiver uma densidade muito grande de núcleos de hélio, antes dele decair, ele consegue fundir com outro núcleo de hélio e formar um núcleo de carbono. Então, vocês vejam, é um processo que vai aumentando, formando núcleos cada vez de massa maior. Isso vai se repetindo, né? Então, uma vez que a gente tenha um número grande uma quantidade grande de núcleos de carbono na estrela, fusões desse carbono com núcleos de hélio ou mesmo com outros núcleos de carbono, acabam gerando núcleos mais pesados, né? Então a gente forma, uma vez que tenha
bastante carbono, você pode formar um néon, pode formar oxigênio, silício, até chegar no ferro, né? Quando essa estrela tem um caroço de ferro, né? Como a gente viu lá, o ferro é o núcleo mais bem ligado que existe na natureza, né? Próximo ali do cobalto. Então, se um processo de fusão envolvendo o núcleo de ferro, vai acabar sendo exotérmico, né? Vai acabar, na verdade, gastando, vai ser endotérmico, vai acabar gastando energia da estrela, né? Então, aquela competição entre a gravidade e a temperatura por conta dos processos de fusão acaba tendo um revés, né? Porque agora os processos de fusão começam não a gerar energia, mas consumir energia, né? E aí, digamos assim, a gravidade vence essa batalha e a estrela colapsa, né? Numa grande implosão que acaba virando uma explosão que a gente chama de supernova, né? E aí, durante essa supernova, várias outras reações nucleares acontecem, né? Que justamente geram os outros elementos que a gente conhece, né? Porque todos os elementos químicos que existem no universo são forjados, né? São criados nesses processos cosmológicos, né? De fusão, e núcleos então mais pesados que o ferro acabam acontecendo em eventos catastróficos, digamos assim, como essas supernovas, né? E só para a gente finalizar, a gente pode também, né, utilizar esse processo de fusão nuclear aqui na Terra, né, para extrair energia, para gerar energia, do mesmo jeito que a gente fez com reatores de fissão. Então a ideia seria a gente ter, da mesma forma, um gás, né, por exemplo, de deutério e trítio, fundindo, gerando hélio, um nêutron mais uma quantidade de energia. Então, a ideia seria reproduzir o que acontece numa estrela dentro de um reator. A grande vantagem é que é um processo limpo, né? Porque num reator de fissão, aqueles produtos da fissão, muitos deles são radioativos e têm meias-vidas enormes, né? De milhões de anos, então é o chamado lixo radioativo, que é um problema você lidar com ele. No caso da fusão, né? O que resta é hélio, né? É o núcleo de hélio, então é algo limpo, né? O grande problema é que é muito difícil você controlar, né? Você pegar um gás de deutério e trítio e você então precisa fazer o que acontece na estrela, né? Aumentar a temperatura para que esses processos de fusão comecem a ocorrer, só que é muito difícil você controlar você conter, né, esse gás quente. Normalmente se usa um confinamento magnético. Hoje em dia também existem estudos de usar laser para isso, mas é um processo bastante difícil que até hoje não se conseguiu realmente extrair energia de maneira, digamos, comercial, né, realmente aproveitável de um processo de fusão como esse. Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para discutir sobre o núcleo atômico, né? Espero que vocês tenham aproveitado e tem todo o material, o texto base no site para vocês aprofundarem esse conhecimento.